Oportunidades. Apoio cultural. Usina de Imagem. Olá, o programa Oportunidades está começando e hoje nós vamos falar sobre produção e mercado literário no Espírito Santo. Nós vamos saber quem são os nossos escritores, o que eles publicam. Aliás, publicar e divulgar, distribuir livros no Espírito Santo é diferente dos outros estados? Para responder essas e outras perguntas, os nossos convidados já estão aqui. Eu quero apresentar primeiro o Saulo Ribeiro. Ele é editor e escritor. Editora Cousa, não é isso, Saulo? Isso. Tudo bom? Tudo jóia, né? Muitos livros já na editora? Já bastante. 4 anos de editora agora em outubro. E em torno de 20 livros. Nós vamos conhecer um pouco da editora Cousa e um pouco do Saulo aqui também no programa de hoje. Quero apresentar também o Adilson Vilaça. Ele é escritor, jornalista, escritor, aliás, escritor, um dos escritores mais lidos, mais vendidos aqui no Espírito Santo. Tem 44 livros hoje, né, Adilson? Tudo bom? 44 e já com 45º pronto. Está no forno. No forno, na hora de ir para a rua, para as livrarias. Depois você vai explicar para a gente como é que você consegue vender tanto livro assim, tá? Que tem muitos autores aí iniciando, eles estão querendo saber o segredo também. Tá bom? Persistência. Tá certo. Iniciantes e veteranos, né? Com certeza. Iniciantes e veteranos. Muito bem. Publicação, aliás, produção e mercado literário no Espírito Santo é o tema de hoje. O programa Oportunidades já está no ar. Obrigado mais uma vez por vocês terem vindo hoje aqui falar sobre este assunto. Primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta única para vocês dois sobre produção de livros no Espírito Santo, na opinião de vocês. Como é que está a produção hoje em termos de conteúdo, a avaliação de vocês? Adilson primeiro, por favor. Bem, eu acho que o direito de antiguidade, né, acompanhando há mais tempo, eu publiquei meu primeiro livro na década de 80, em 1984. O livro A Possível Fuga de Ana dos Arcos. E era um período áureo da literatura no mundo, no Brasil e até no Espírito Santo. Era um período muito bom, período de muitos concursos, que você tinha uma consistência de editoras boas no Espírito Santo no período. A
Sandra Medeiros, né? É da Sandra Medeiros. E a editora da Fundação Ceciliana Abel de Almeida publicava bastante também no período. Então, nessa época, o Espírito Santo já angariava aí bons autores. O problema nunca foi ter autor. Os autores são bons. Autores no Espírito Santo que só não circulam nacionalmente devido a um certo isolamento mesmo que possui o Estado, que não conseguiu romper com isso. O público é pequeno no Espírito Santo, né? Às vezes as pessoas falam comigo assim: Adilson, há poucos escritores no Espírito Santo. Sim, eu digo, há poucos escritores, poucos médicos, poucos garis, poucos jornalistas, há poucos motoristas de ônibus, há pouco tudo, porque a população é de 3,5 milhões de habitantes agora, né? Então é pouca gente. Piscinão de Ramos no domingo de verão, dá isso, já enche. Cidades que formam a grande Belo Horizonte como Contagem tem a população do Espírito Santo, né? Então a nossa população é pequena. Mas na década de 90 e depois da entrada do novo milênio, nós tivemos uma queda, um período de crise na literatura. E esse período de crise... Não foi só aqui no Espírito Santo? Não. Essa crise foi também internacional. E essa crise, acondicionada com também o surgimento de novas mídias e tal, de uma certa maneira, ela ceifou alguns autores e diminuiu um pouco o público de formação. Mas, evidentemente, nada disso se constituiu numa angústia para mim. Eu sempre tive a persistência de que você deve fazer e saber que as artes, todas elas podem ter um período que elas refluem um pouco, mas a arte é necessária à vida, a arte é tão própria do ser humano que ela não vai ficar silenciada por muito tempo. É pouco, mas o conteúdo é grande, né? Pode dizer assim. O conteúdo de escritor capixaba tem uns escritores maravilhosos: Reinaldo Santos Neves, Pedro Nunes, Bernadette Lira, Sérgio Blanc, pessoas sensacionais no Espírito Santo, escrevendo bem há muito tempo, livros dignos de serem conhecidos nacionalmente. Ok. Saulo, e sua opinião com relação à produção aqui no Espírito Santo, você também é suspeito por dizer, porque é um escritor e editor. Agora, vamos analisar friamente, assim como fez o Adilson
Vilaça. A produção nossa, o conteúdo, tá bom? Eu acho que a gente tem lançado muito livro no Espírito Santo. O Adilson contextualizou aquele momento dos anos 80, inclusive assim, a base que a gente tem de literatura hoje no Espírito Santo, esses cânones, eles vêm dessa época, inclusive, né? Tem a coleção que o Adilson falou, que é a Letras Capixabas, que publicou, né, muito da melhor literatura produzida no Espírito Santo. E realmente teve um momento de crise, só que a gente tem agora um momento de retomada, eu acho. A gente vive nos últimos anos um momento de retomada, porque o Espírito Santo, se a gente for parar para pensar, não só por dinheiro público investido, né? Porque a gente tem lei de incentivo em Vitória, Rubem Braga, tem lei de incentivo em Cariacica, né? João Bananeira, tem a da Serra, Chico Prego, tem a Vila Velha, né? Que é a Vila Cachoeiro parece que também tem. Cachoeiro tem uma outra Rubem Braga. Tem os editais da Secult que cumprem um papel interessante de mapear novas gerações de escritores, né? E lembrar, né, escritores já consagrados para o novo público. A gente tem muito livro sendo publicado com recurso público e muito livro sendo publicado também com recurso privado. Então a gente talvez o grande desafio hoje da literatura produzida no Espírito Santo seja chegar ao público mesmo, seja fomentar mais canais de distribuição. A gente percebe que com todas as tecnologias que existem atualmente, que se por um lado alguns até dizem assim, meu Deus do céu, não há mais espaço para leitura por causa da internet. Pelo contrário, é um espaço que fomenta a leitura também. Aliás, tem um livro aqui, eu gostaria até que depois mostrasse aqui na mesa, só interrompendo o seu raciocínio, Saulo. Esses livros que estão aqui na mesa, a maioria é da editora Cousa, né? Isso, da Cousa Editor. E tem um livro aqui que depois nós vamos mostrar que é muito conectado com a internet, muito conectado com Sim, tem isso. Né? Alguns livros da editora Cousa viram e-books depois também. Acho que o grande desafio que a gente tem hoje é chegar ao público com o livro físico, ajudar a fazer esse livro físico chegar às pessoas via internet, via as mídias disponíveis, né? E também de utilizar essa ferramenta para fazer chegar o livro digital. Na verdade, a gente tem que o nosso desafio hoje é mediar essa coisa da palavra chegada nesses dois formatos, o livro físico e o livro digital. Agora, o que se escreve mais no Espírito Santo? Romance, teatro, livros acadêmicos? O que está sendo escrito mais? Bom,
Acho que o Adilson pode falar bem sobre Romancista isso. Adilson, o que você escreve mais? Nós estamos tendo nesse período uma grande produção de livros acadêmicos. Ela é enorme porque o Espírito Santo, evidentemente, por ter uma universidade só, durante muitos anos, só teve uma universidade, agora que tem a segunda, o Espírito Santo não tinha não era um grande centro de formação acadêmica. Não havia na década de 80 basicamente nenhuma especialização, muito menos mestrado. Então hoje em dia tem especializações muitas e muitas, mestrados, doutorados. Então essa produção ela teve um realce. Agora, o Espírito Santo nunca deixou os escritores locais, né, as gerações passaram, alguns se foram já do meu período, se despediram, outros que eu já conheci com um pouco mais de experiência do que eu também, infelizmente, né, a fila anda e já se foram. Mas o Espírito Santo nunca deixou de produzir autores. Os autores estão aí. Esses períodos de solavancos, como nós tivemos, né, para fazer uma comparação, quando surgiu o videocassete, todo mundo disse que seria a morte do cinema. De fato, teve um período, né, que teve sala vazia, que alguns cinemas fecharam e O cinema se reinventou depois. Um período de descenso. Mas em seguida, olha quantas salas de cinema nós temos hoje, a cada shopping desse que se abre, né? São muitas e muitas salas. A questão então, do rádio da TV também, né? Houve recuperação. Muita gente pensou, a TV vai matar o rádio. Não mata o rádio. Hoje se inventou um novo espaço de rádio, que é o automóvel. As pessoas ouvem rádio às pampas em automóvel, de onde se sabe das coisas. Então, por isso que a gente tem de ter uma certa calma num momento mais turbulento, né? Como um voo, né? Tem turbulência, mas com certeza a gente vai pousar e decolar de novo. Então, nós tivemos esse período mesmo com uma certa crise, mas a retomada está aí. As pessoas que persistiram, que não desistiram, souberam dar alento à sua produção, elas estão de novo no mercado como sempre estiveram. Agora, eu disse na abertura do programa... Pois não. O Adilson falou sobre a questão do livro acadêmico. Eu recebo muito pelo livro acadêmico também, mas
se a gente falar sobre ficção ou sobre literatura, Vou pegar alguns aqui, né? para dar exemplo. Não, o que eu mais recebo na editora hoje, do Espírito Santo, que o pessoal acaba achando que a gente é uma editora muito grande, a gente recebe livro do Brasil todo, né? Mas Todas de fora a gente recebe, mas assim, às vezes não dá pra, a gente não consegue dar vazão. Nós somos uma editora de 6 livros por ano ainda, né? tem 4 anos de editora, né? 6 livros por ano, 7 livros por ano. Então a gente não consegue ainda atingir esse público, mas a gente recebe do Espírito Santo muita crônica e poesia. Crônica e poesia. Ainda corresponde, Adilson? Sim, no Espírito Santo é terra de grandes cronistas. Todo capixaba sabe contar bem uma história. É uma coisa incrível. Então, se você for nos cursos que são da área, como nos cursos de jornalismo, nos cursos de letras, com facilidade você tira lá bons cronistas, bons textos, com facilidade, que essa é uma coisa local, é um talento local. Então, por isso, o livro de crônica sempre prospera, e o Saulo já até disse, Estou aqui, por conta disso, que nós temos grandes cronistas do Estado. eu estou com o disco do Francisco Grijó aqui. São contos, né? Quer dizer, e esse aqui tem quanto tempo que foi lançado? Esse aqui, mais ou menos? Uma semana. Uma semana. Olha só, Lançado na sexta-feira. aqui em minhas mãos o livro do Grijó. São contos, né? E você, a gente está falando do link do livro com a internet. Tem um livro, acho que Tem o até eu explicar para o espectador entender o que eu estava dizendo. Como o próprio Adilson falou, é um livro acadêmico, né? Segurar enquanto você fala aí. E assim, a gente usa os QR Codes, que são esses códigos que os celulares têm, para poder diminuir o tamanho do livro. Olha. Porque aí os anexos o leitor consegue puxar por aqui. Ou digitar depois os anexos para o final, né? Mas se ele não quiser digitar, ele consegue só jogar o celular aqui e ir para os anexos do livro. Mas Tem um livro, né? Resumidamente, e todos os anexos ele consegue ler por aqui. Tem um resumo do anexo aqui, que eu percebo que é uma né? Quando é citado aqui, é só você vir com relatório tal. Aí você clica aqui, você vai para o relatório. Tem um banco de dados, esse livro tem um banco de dados vinculado a ele, em que você acessa toda a documentação. E quase todas as páginas, quase todos os capítulos tem um anexo. Se não fosse isso, o livro formatizado,
a interligação do livro com a Não, internet. e também tem a interligação também de livros que aqui não tem exemplo de nenhum, não, porque a editora tem um livro que é totalmente digital, que é o Rodapés, do professor Oliveira Júnior. O livro foi lançado pela Secult e a segunda edição foi só em digital, está na coleção de e-books da editora Cousa. E tem um outro que é o meu de contos, chamado Diana no Natal, em que existe também edição virtual também. Você já disponibilizou no Isso, e-book? a tendência da editora agora é todo o livro ter a sua versão virtual, sem jamais esquecer a versão em papel, como o Edilson falou. Mas ao mesmo Coisa tempo, de você vai lançar no papel primeiro? A gente primeiro lança em papel. Quantas edições mais ou menos? A primeira já, depois Na já... primeira edição, aí depois do lançamento já vai pro digital. Aí os dois, uma coisa que a gente descobriu que é o seguinte: o formato digital não tira a venda do papel. Uhum. Eles não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu fiz uma segunda pergunta, deixa eu só interromper. Eu fiz uma pergunta que eu vou deixar no ar aqui para a gente responder no próximo bloco. Já estão me pedindo um intervalo. A pergunta que eu fiz foi o seguinte: por que é difícil ou por que é diferente publicar e distribuir livro aqui no Espírito Santo, se é diferente dos outros estados? Essa pergunta que eu deixei no ar. Nós vamos fazer o primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com oportunidades. Até já. Escrever e publicar no Espírito Santo é diferente. O programa de hoje está falando sobre mercado literário aqui no estado e essa pergunta eu deixei no bloco anterior para vocês responderem. É diferente, Saulo? Sempre a preferência para o Adilson, é diferente? É um pouco diferente, sim, porque a estrutura que o Estado sempre teve, né, ela não equipou bem esse setor para isso. Então, eu como autor aqui antigo, eu já fiz experiências incríveis com um livro debaixo do braço e as livrarias, entregar aí às escolas, falar, viajar para os municípios, fazer caravana com outros autores. Então, na verdade, se a gente for fazer uma comparação com o eixo Rio-São Paulo, o autor está livre disso. Ele escreve, você tem todo um esquema muito bem organizado
que vai fazer com que os livros dele vá para as casas do ramo e lá ele seja oferecido, dependendo da editora, vai ter mais destaque ou menos destaque. Então, aqui no Espírito Santo, não, ainda continua sendo um tanto difícil para o autor. Primeiro ele conseguir publicar e depois essa distribuição. Segundo o Saulo, o pior é a distribuição. Evidentemente, né, quem agora tem uma experiência completa diz que é um editor de verdade, é um Saulo. Então ele pode dar um parâmetro melhor de como anda essa situação. Bem diferente, então. Olha, isso que o Adilson falou corresponde a uma realidade ainda em alguns lugares, mas viajando pelo Brasil, conversando com autores de outros estados, a gente percebe que essa crise, Adilson, que abalou inclusive a distribuição de livros mesmo, assim, as livrarias hoje, imagina uma livraria que a gente entra hoje com uma livraria que nós entramos há 10 anos atrás. A livraria que nós entramos há 10 anos atrás era uma livraria que ainda tinha uma grande oferta de autores da literatura brasileira, não só os clássicos, como contemporâneos também, mas se você vai hoje numa livraria, isso diminuiu drasticamente, porque você vai achar hoje em dia bicho de pelúcia. Você vai achar material de papelaria, bichos de pelúcia, alguns autores que estão na mídia, alguns autores que estão na mídia, né, alguns muito poucos, né, e literatura que é a mesma literatura, o mesmo filme de Hollywood que chega abalando os cinemas, é aquela literatura também, que a 50 tons de carona, cinza, tal, que é uma literatura que é feita para vender, que é produzida para vender, né? E ela apela para algum tipo de nicho de mercado, uma coisa assim, né? Então vai ter a cabana, vai ter os 50 tons de cinza. São esses livros que dominam as livrarias hoje. Então a gente percebe que os autores nos outros estados estão experimentando uma crise que nós já conhecemos. Então, quer dizer, eu acho que hoje nós somos a gente hoje em dia tem uma certa vantagem em relação aos outros estados, porque nós já crescemos num ambiente de crise. Nós já crescemos num ambiente que é difícil fazer chegar ao livro. E eles estão descobrindo isso agora. Sabendo lutar. Eles estão descobrindo isso agora. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui para o telespectador. Quando eu convidei vocês, eu quero esclarecer também que eu convidei também aqui um livreiro, né, um sócio proprietário de uma livraria grande aqui do
estado, e ele, por algum motivo um imprevisto, melhor dizendo, ele não pôde participar. Ele que iria dizer para a gente como seria essa distribuição de livros, né, nas livrarias. Mas na visão de vocês, é bem feita nas livrarias? Por exemplo, tem autor que eu sei que reclama de livros capixabas em prateleiras próprias de capixabas, que acho que não deveria ser assim. Outros acham que deveria ter essa prateleira. Eu acho que pode até ter a prateleira, mas isso não exclui do livro estar espalhado pela loja. É uma coisa que misturado com os outros autores nacionais. Porque às vezes quando fica todos os livros do Espírito Santo num lugar só, né, você vicia aquele espaço, que a pessoa de repente ela não chega e não é pega de acordo com a surpresa de uma capa, por exemplo, que o autor capixaba não faz parte do parece que ele está restrito àquela estante. Eu gosto os livros da editora Cousa nas livrarias. Eu não abro mão das livrarias. Eu acho que as livrarias ainda são um espaço importante, as bibliotecas são espaços importantes, mas eu acho que hoje elas não são mais os únicos. A gente tem que explorar as ruas, tem que explorar os bares, tem que explorar os coletivos artísticos, que são o que está dando uma energia muito grande para a distribuição de arte hoje são os coletivos, né? Eu vou pedir para você falar sobre isso depois. Eu quero ver a opinião. Mas só a questão, eu gosto que o meu livro esteja, os livros da editora Cousa, eu gosto que eles estejam perto da Companhia das Letras, da Record. Eu gosto que o leitor que esteja passando pela livraria, flanando por aqueles livros, eu gosto que ele encontre meu livro ali naquele e-mail e fala, que bacana. Depois que ele compra, que ele vai, é capixaba, eu não sabia que é capixaba. Sem nenhum tipo de não, porque eu quero pegar esse leitor também. E Adilson, qual a sua opinião em relação à prateleira específica para autores capixabas? Há uma certa confusão que é feita aqui no estado, que às vezes se fala até numa literatura capixaba. Olha, não tem nada que faça com que a gente tenha de recorrer a uma nomeação específica para a literatura que se produz aqui. Concordo. Você pode falar numa literatura russa, numa literatura francesa, sim, por quê? E talvez até dizer assim, há uma literatura mineira. Mas a literatura que se produz no Espírito Santo, ela é a literatura feita no Brasil. Ela não está nem aquém nem além, né? A literatura feita no Brasil. E quando você começa a rotular, você começa a provocar
guetizar, fazer o gueto, colocar no gueto. Tem uma experiência, eu tive muito boa experiência com livrarias aqui que já foram muito participativas, né? Eu lembro da livraria da Ilha, que foi muito participativa, a Logos, né? Já foi uma livraria muito participativa. Tive lançamento nessas duas livrarias, foram coisas extraordinárias. Mas havia uma livraria na Praia do Canto, que hoje não existe mais, chamada Livraria Dom Quixote. A Livraria Dom Quixote, ele fazia questão do seguinte: autor capixaba era só uns 5 ou 6 que ele permitia lá. Eu tinha até medo de ir na livraria, porque eu falava, pô, esse cara não deixa nem entrar autor capixaba. Aí um belo dia tive de lá, ele falou, bem-vindo na minha livraria, é um grande prazer. Ele falou, já devem ter falado com você essa história de que eu não gosto do autor capixaba. E eu falei assim, eu ouvi isso, mas eu vim aqui apenas comprar um livro. Eu não vim aqui criar polêmica. Aí ele disse, não, é porque eu quero dizer a você que os autores, você, Reinaldo Santos Neves, fulano, estão aí na literatura do Brasil e do mundo. Os livros de vocês estão aqui. Eu só sou exigente. Se a pessoa aparece aqui com um livro, eu dou uma olhada, vem deixar em consignação, eu não permito. Não, amigo, aqui não. Agora, a literatura que você, Reinaldo e outros produzem é uma literatura que tem de estar aí com qualquer outro grande autor. Então, vem aqui que eu vou mostrar seu livro aqui. Foi engraçado que levou tão tempo para achar onde que eu estava localizado. Aí ele fala, aqui tem 3 exemplares de livros seus aqui e tal, porque você está na minha livraria. Então, na verdade, a gente tem de romper essa barreira que é uma barreira de guetização desnecessária, que não se justifica. Essa história que você conta aí, que esse livreiro foi procurar o seu livro e teve até dificuldade, eu sei que tinha ou tem ainda livrarias que quando faz a prateleira específica do autor capixaba, dos autores capixaba, essa prateleira geralmente fica lá no fundo, né? Não aparece lá na frente da livraria, né? Às vezes tem livraria que trata mais como um depósito. Quer fazer uma média com o autor, pega o livro de consignação, mas bota lá naquele depósito E fica perdido lá. Mas, vamos falar um pouco dos livros aqui? Eu gostaria de falar de da questão de você ser criativo, né, nesses processos que às vezes têm altos e baixos. Na década de 90, propriamente 98, eu escrevi um livro que foi todo feito, foi um projeto feito com a Prefeitura de Vitória, com Zé Azedo, secretário de
comunicação no período. Ele foi escrito em capítulos pela internet. Então, os capítulos eram lançados semanalmente pela internet. O livro se chama Coração Ilhéu. Era uma história de um cara tão apaixonado por Vitória que ele nunca quis sair da ilha. Nunca saiu da ilha de Vitória, nasceu e morreu aqui. O livro era um livro que tinha a história tinha links. Então tinha lá um personagem chamado Francisco Borboleta da Fonte Grande. A pessoa clicava no link, então aparecia o Parque da Fonte Grande, falava sobre o parque, tinha foto, ilustração e tal do parque. Aí lá na frente uma personagem chamada Fulano de Tal, Torta Capixaba. Abria lá, Alice Muqueca Capixaba. Você abria, tinha lá explicando o que era a Muqueca Capixaba. Esse livro foi a minha primeira experiência com alguma coisa feita nessa mídia eletrônica. Ele foi recuperado agora, a memória que ficou dele, porque foi a primeira busca de eu buscando um casamento, a conciliação com aquela mídia que por um tempo nos atropelava. Faço isso ainda hoje. Agora eu escrevo no Facebook. Escrevo crônicas no Facebook, as pessoas dão retorno, leem, acho maravilhoso. Então, também, quando as pessoas se retraem e julga que o novo é seu inimigo, ela está perdendo um aliado. Então, a gente tem de fazer dessas novidades que vêm para ficar. Ninguém queira dizer que não, né? Que elas perdurarão. E se reinventar é bom. A gente tem de procurar, de uma maneira criativa, se reinventar. Eu quero falar desse livro aqui. Mas não, só um motivo, só Pois não. não deixa Eu estou curioso aqui, porque tem formatos diferentes que não você, tem. como editor, me Mas explicar. só um minutinho antes de falar do formato, isso que a Jesus falou em relação ao processo de escrita, é também verdade no processo de distribuição. As coisas que a gente tem que buscar tipo, na editora, a gente usa as livrarias, né? As lojas também, tipo, tem a loja do site. O site está fora do ar agora, porque está sendo reformulado, né? Mas tem a loja do Facebook que vende mais do que o site, inclusive o Facebook vende mais livro do que livraria. Para a editora Cousa, é incrível isso, né? E tem e quando a gente os lançamentos também às vezes na rua e tal, mas por exemplo, às vezes a gente sente necessidade de fazer um barulho com
livro, né? Então a gente fez, por exemplo, mês passado a gente fez o literatura quilo. Literatura por quilo. A gente vendeu literatura por quilo na feira. Rua 7, na feira. Rua 7, a gente pegou livros da editora, entrou uma editora parceira que é a Pedregulho, e aí a gente entrou em contato com a pessoa da Rubem Braga, estava cheio de livros lá na Rubem Braga, lá, né, que são as cotas. Você levava uma balança lá E da aí a gente rua, levou uma banca, balança, tal, um microfone, e a gente vendeu literatura aqui, R$19,90 o quilo do livro. a pessoa pegava aqui vários livros. Não, era super legal, tipo, gente, inclusive, que às vezes você vê Colocava na balança, pesava, dava o preço e pode chegar a freguês, pode chegar a freguesa, né? feira mesmo. Assim, às vezes a gente aqui em Vitória, o Adilson tem essa experiência porque parece muita gente diferente no lançamento dele, né? Mas às vezes a gente sabe quais são os públicos que vão aos lançamentos, né? Que vão às peças de teatro, né? A gente sabe mais ou menos o público de cada gueto aqui, ou então o público que acompanha. E a gente via tanta gente que a gente nunca tinha visto no teatro, nunca tinha visto lançamento de livro, lá na feira, pegando o livro lá, um evento pesando, cultural, realmente, né? Então essa questão só que eu queria Saulo, colocar. estão me pedindo um intervalo. Depois da volta eu quero que você me explique os formatos diferentes, por que vocês estão fazendo assim, dessa forma, e o que está saindo mais hoje lá na editora Coisa. É mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com oportunidades, até já. Estamos de volta com oportunidades. Estamos falando hoje sobre a produção e mercado literário aqui no Espírito Santo. Eu estou com dois escritores, dois editores também, que o Adilson Vilar já foi um editor e ainda edita livros, né, Adilson? E eu queria ouvir do Saulo, que está aqui ao meu lado, a questão dos formatos, né? A editora Coisa, que o Saulo é responsável, tem publicado vários formatos de livros aqui. Qual é a diferença de um para o outro? O que tem saído mais, Saulo? Olha, Guilherme, os formatos dos livros eles estão ligados às vezes à questão. Seguro você fala. É uma questão afetiva e é também uma questão econômica. Eu gosto muito do Pocket, que é o livro. O Pocket é o menorzinho. É o 12 por 18. Eu gosto muito desse formato, é um formato que economiza muito papel. Então o livro acaba ficando com preço bom de custos, de custos gráficos, e ao mesmo tempo é um formato afetivo. Eu gosto
pocket. Eu gosto de enfiar um livro no bolso. Eu gosto do livro que mais fica, fácil de que tá fácil, o cara tira num ônibus, né? Enfia na bolsa. O outro formato que a gente gosta de trabalhar na editora é o 14x21, que é esse aqui do livro do Reinaldo Santos Neves, o Heródoto. mais tradicional, né? Ele é um formato que também economiza papel também, porque existe um papel que você compra na gráfica que tem esse formato. Então a perda é zero. Ele tem um outro formato, que o outro papel que você compra que é esse formato aqui, né? Esse é um formato mais encorpado, mas eu gosto muito dele também. Afetivamente gosto mais do pocket, né? Mas esse aqui é seu, ó, esse aqui é do Saulo. essas são minhas dramaturgias, no caso. Corpo do Delito. Aliás, o Saulo também é dramaturgo, tá, gente? Tem que lembrar disso aqui. Eu acabei esquecendo de falar na abertura. Isso aqui é dramaturgia, né? Isso, são dramaturgias. E aí, no caso, a gente na editora, a gente procura evitar o formato extravagante do livro. Porque às vezes o formato extravagante ele demanda uma perda de papel, e a perda de papel encarece o livro e também não é ecologicamente correto. Uma vez que o papel Vou falar de alguns autores aqui. Celulose, Estou vendo aqui que vocês publicaram o livro do Sérgio Blanc. São aqui os dias ímpares do Sérgio Blanc, ele reúne os livros de poesia que o Sérgio Blanc editou nos anos 80 e 90. Estão todos os livros de poema, todos os livros estão aqui dentro. Eu fiz uma pergunta para o Saulo nos inclusive bastidores, eu vou repetir aqui. E a fortuna crítica também. Eu fiz uma pergunta para vocês nos bastidores e eu vou repetir aqui. São vários livros que ele já publicou. Isso, todos reunidos no volume só. Reunidos no volume só. Tem problema de direito autoral? As outras publicações foram de outras editoras. Isso. Mas aqui, porque no caso, a reunião deles, eles têm um acordo com o Sérgio, né? Os direitos são do Sérgio Blanc. Os direitos são da editora para essa edição só. Entendi. Né? Quer dizer, já até venceu o prazo desses direitos. Se o Sérgio quiser pegar e fazer esse livro por outra editora, tem como fazer. Não tem problema. Mas não precisa fazer porque tem na editora Cousa ainda. Você entra no cousa.com.br, compra esse daqui. Não vai fazer um caos por causa disso, né? Eu quero citar outros livros aqui. Eu trouxe dois aqui de um professor, Filogônio Barbosa de Aguilar, lá de Colatina. Ele publicou com a ajuda de empresários, se eu não me engano, lá de Colatina, o Diamante Azul e Cinderela dos Cafezais. E com a ajuda do poder público, se eu não me engano. De Colatina eu tenho também aqui o Carlito Osório, né? Da editora Cousa. O Carlito também, assim como o Filogônio, também
também editou esse livro também com o apoio de empresas de Colatina. Né? São também empresas de Colatina também. Né? Agora vocês como editores, eu vou falar, pedir ao Adilson aqui para falar como editor também. Quando vocês definem um livro para ser publicado, vocês costumam ler a boneca, né? Eu trouxe uma boneca aqui também, que depois vocês vão explicar para o telespectador o que vem a ser boneca, que é o livro que ainda não publicado. Esse aqui é do Filogônio Barbosa de Aguilar, aqueles 2 livros que eu mostrei. É um livro que a gente costuma dizer que está no forno ainda, né? Está sendo trabalhado para ser publicado. Vocês leem as bonecas todas, ou tem pessoas para fazer? Às vezes não tem nem boneca. No papel solto mesmo, igual aqui. Tem um capítulo aqui, eu vou até mostrar para o telespectador. Tem um capítulo aqui que está manuscrito ainda. Ele não passou ainda não digitalizou. Mas vocês costumam ler todo o livro antes assim de publicar? Olha, tem pessoas para isso pagam não, para publicar na editora eu leio todos, até por isso que a editora é muito pequena, né? São 6 livros por ano. Uma coisa que eu confesso aqui que eu não tenho mais condições de ler tudo que eu recebo. A editora recebe em média 30 livros por mês. Então não tem condições para uma pessoa, né? A editora basicamente eu e o Gustavo Binda agora, que é meu designer, né? Então pra gente é impossível. A Adilson trabalhou na editora da UFES, né? No meu caso, bem, então falar das 2 experiências. A atual, né, a minha experiência atual é de editar poucos livros. Eu sou um editor autor, edito livros especiais, livros de empresas, comemorativos e tal. Então é uma outra visão, é outro livro. Diferente. Agora, quando eu atuava na editora da UFES, né, fui o primeiro editor da EDUFES, evidentemente o editor tem de ler todos os originais. Então recebia, o conselho editorial se reunia, era composto de representantes dos departamentos. Então recebíamos a quantidade de originais e o primeiro crivo era do editor. Então passava o olhar, né, com um critério bastante acentuado, porque nós publicávamos em média uns 12 livros e recebíamos 30, 40 originais. Então fazia uma pré-seleção para depois... Mas 30, 40 por mês? Não, isso era por ano.
média de publicação por ano era de 12 livros, então. Então, era o que dava um por mês. Você vê como é que hoje eu estou recebendo 30 por mês. 30 por mês? Pois é, não. Porque o que acontecia na editora da universidade? Primeiro que nós fazíamos os livros acadêmicos, por assim dizer. Então, ficção e poesia estavam fora. Então, eram teses, dissertações, o que nós recebíamos. Essa demanda lá na UFES deve ter aumentado, mas no período era isso, cerca de 30, 40. Se não me engano, a editora da UFES agora está publicando 40 por ano. Pois é, aí, com certeza. Em média. Né? Eu falo da década de 90, a Universidade Federal não tinha a quantidade de mestrados que tinha, doutorados e tal. Então, isso com certeza aumentou o quadro de professores, novos cursos. Mas o editor, ele tem pelo menos os livros de apreço, né, os certos livros que ele acha que vão dar algum destaque, ou ele tem de ler. Não, o livro que você edita, o editor não adianta. Cada livro você vai ler 6, 7 vezes. Porque você lê a primeira vez, antes de começar o processo, depois você lê, depois que diagrama, você fatalmente você não consegue passar o olho, você lê de novo, né? Depois, quando chega a boneca de gráfica ainda, que é a boneca que é como se fosse o livro impresso, né? Eu tenho o costume de ler o livro inteiro de novo também, porque é a última chance que eu tenho de perceber qualquer erro ali. Então, leio de novo. E quando chega da gráfica, é a leitura do prazer, assim, do medo do prazer. Porque o filho nasceu, já está encaixotado, não tem como mudar mais nada, mas não. Será que tem 6 dedos? Não, né? O filho nasceu. Eu leio até por uma questão seguinte: vai que está faltando uma página, vai que tem um problema no parágrafo, mas a minha boneca não tem esse problema. Então a gráfica teria que corrigir esse problema, uma vez que na boneca que eu aprovei não teria que ler. Então a gente lê o livro muitas vezes. Agora, é só uma questão que eu queria destacar aqui, em relação a isso. Eu não costumo me considerar editor na coisa. Eu costumo me considerar produtor editorial. Qual a diferença? Que eu acho que o termo editor, isso é uma definição que eu queria para pensar isso. Eu acho que o editor ainda está ligado muito àquele cara dos anos 80, até o começo dos 90, que é ainda aquele sujeito que pega um original, que propõe coisas, que pede para diminuir, pede para aumentar. Eu atualmente,
faço esse tipo de trabalho quando eu sou solicitado, quando a pessoa fala, João, olha, e se você acha que está sobrando, se está... Ou seja, na maioria das vezes você Na não maioria das interfere. vezes eu não interfiro porque eu leio muito sobre questões de editores que poderiam ter cometido os grandes gafes da história se as suas vontades tivessem prevalecido, né? Então é um receio isso? Não, claro, porque a convicção. porque é um olhar que você pode ter sobre uma obra, né, em que de repente isso pode destruir a obra. Eu não quero ser responsável por matar uma obra, por exemplo, né? Então prefiro que o autor tenha esse crivo e eu auxilio o autor para fazer esse livro chegar até o público, e o público, né, não estou dizendo que o que o público gosta também é o que é melhor, não. Mas é nesse processo que a gente vai construir a obra. Olha, só te cortei no bloco anterior, quando você estava falando da distribuição em feiras, em eventos culturais. Como é que vocês estão fazendo mesmo? Eu não acredito, assim, eu acredito em eventos grandes, né? Por exemplo, a gente vai tentar organizando uma festa literária internacional para o Espírito Santo 2015, que é um mega evento. Está em parceria com a Mirdac, que é uma empresa baiana que faz a Flica, lá de Cachoeira, né? Então eu acredito num mega evento assim também, em que o foco seja os autores, a produção desses autores, né? E que aglutine muito público com shows musicais, essas coisas. Mas eu não desprezo de forma alguma os pequenos eventos, né? Que é aquele que é rápido, fácil, que é basicamente a vontade. Vamos para a feira, então, vender livro? Vamos. Então, vamos fazer agora já tem muito café literário. Eu adoro fazer café literário, inclusive. Vamos fazer, então, uma cerveja literária para tentar puxar um outro público também. Né? Então, vamos levar a literatura para outro ambiente. Os coletivos, né? A gente está, essa semana, os livros da editora estão na Casa Lab, que é um coletivo que pegou uma casa ali no centro de Vitória, né? A casa virou, durante essa ocupação artística, ela tem exposições artísticas, ela tem música, está tendo shows musicais na varanda da casa, e o povo fica todo na rua, lotando a rua. E os livros da editora estão lá num projeto de biblioteca itinerante. Que legal. Que eles receberam um selo dizendo que é para a pessoa deixar em qualquer lugar da cidade e depois que terminar de ler, deixar em outro
Você pega em qualquer lugar e deixa em qualquer lugar. Que bom, hein? Que ideia boa. Olha, mais um intervalo, estão me pedindo mais um intervalo. Vou deixar mais uma pergunta aqui no ar. Dá para sobreviver escrevendo livro? Essa pergunta eu vou deixar para vocês responderem no próximo bloco. Vamos fazer mais intervalo. Daqui a pouco a gente volta com oportunidades. Até já. Voltamos com oportunidades, falando sobre o mercado literário aqui no Espírito Santo, e a pergunta que a gente já inicia o bloco agora é sobre a sobrevivência do escritor capixaba, a sobrevivência do escritor brasileiro. É possível sobreviver só publicando livro? Adilson Vilaça, você acha, na sua opinião, você consegue sobreviver só publicando livro? Olha, eu acho que a arte é uma aventura muito interessante, mas eu não me arrisco totalmente. Então, eu sempre tive uma atividade que me garantiu renda. Então, professor, funcionário do Estado por 17 anos, fui 2 vezes secretário municipal, então sempre mantive uma atividade para não correr um risco extremo e não botar culpa na literatura. Então a literatura nunca me decepcionou, porque primeiro eu procurei me garantir. Agora, por outro lado, eu tive momentos muito bons, né? E tenho momentos muito bons com boas vendas. Já a possível fuga de Ana dos Arcos, adotado para o vestibular. O primeiro livro a ser adotado para o vestibular do Espírito Santo aqui. É o primeiro livro local. Vendeu muito na época. Vendeu muito. A Logos foi a editora, comprou os direitos dessa segunda edição. O mais vendido livro seu é o Cotoxé, né? O Cotoxé, com 5 edições, né? Um lançamento em que eu vendi mais de 1000 livros. Então, são coisas extraordinárias. Já fiz boas vendas de livros em licitação pública, né? Por intermédio de livrarias e editoras que participaram dessas licitações. Então, eu não posso me queixar de que não tenha assim, ganhado um troco de vez em quando. Agora, de qualquer forma, eu ainda sempre procuro manter uma atividade que garanta lá no fim do mês que as contas estarão pagas, que tudo estará. Você acha que a maioria dos escritores é assim? Muitos escritores sempre viveram assim no Brasil, né? Se você pensa assim
escrevi livros sobre ele. O Drummond manteve um emprego, né, de jornalista a vida inteira, funcionário público durante muitos anos, né? Era chefe de gabinete da educação do Gustavo Capanema durante muitos anos. Depois, jornalista, escreveu uma crônica diária, né, no Jornal do Brasil. Então, ele também sempre se assegurou. É evidente, continua hoje muito vendido. Houve, é claro que boa parte do patrimônio dele ele adquiriu com a literatura. Eu também adquiri alguma coisa com a literatura, mas te confesso que se não fosse a segurança da outra atividade, eu poderia ter passado por momentos deficitários. E, Saulo, é possível sobreviver só com literatura ou também tem essa visão do Adilson aí? Eu compartilho da visão do Adilson, sim. E se a gente pensar assim, como é essa questão hoje, muita gente tem que se defender numa outra profissão para manter o ofício de escritor, né? E aqueles que não conseguem meter a mão no bolso, inclusive, para poder publicar o livro e depois recuperar o dinheiro, né? E das vendas do livro, esse pode se considerar, né, feliz. Mas assim, hoje no Brasil, mesmo quem vende muito no Brasil não vive da venda dos livros, assim. Vive às vezes assim, tipo de eventos literários que é convidado, palestra, tal. Se você pensar hoje uma tiragem boa no Brasil, uma tiragem expressiva, é uma tiragem de 3.000 exemplares. Se a gente falar de uma muito expressiva, é de 6.000 exemplares de escritores de literatura brasileira. Estou falando, obviamente, eu estou falando, né, dos livros corporativos, eu estou falando desses livros, não. Então, você calcula aí, desses 6.000 livros, que vai custar em média 35, 40 reais cada um, ele vai ter 10% do valor de capa de cada um. Agora, como é que funciona? Quando a gente fala de música, né, a gente vê muita crítica aí que a gravadora fica com a maior parte da renda e o músico fica com a mínima parte. Com relação ao livro, até que questão de gravadora, isso já caiu também, porque hoje em dia cada contrato é cada contrato, né? Então, tem livro que tem autor que é dono do seu livro, então ele tem 100% das vendas. Tem autor que faz parceria com uma editora e 50%, então ele tem 50% das vendas. Tem livro que é da livraria, que é da editora. Não falei livraria, eu tinha falado de editora antes. Tem livro que é da editora, então você paga 10%, que é o valor contratual no Brasil, né?
diferente, 10%. Então, hoje em dia existe todo tipo de acordo no mercado editorial. Depende do autor Depende e do como foi feito da o contrato. editora, do contrato, tudo isso daí. E lembrando sempre que o autor, né, o escritor, ele não dá show, né? Então ele nunca pode ser um pop. Porque o cara ganha ele muito vai dar um show, show, ganha nos shows, né? E o escritor não tem essa válvula de a não escape. ser como o Não, Saulo mas falou, a gente tá falando, palestras, a né? gente está falando de show, a gente está falando de um show por semana, pelo menos, aí, 2 shows. O escritor tem um evento por mês, Vai dar uma palestra. Então, já um show reunindo É sofrido, mas é 15.000 prazeroso. pessoas. pois é, então é Não, porque A gente pode dizer que é sofrido, mas é prazeroso. você trabalha com outro público, com outra perspectiva, né? Os melhores autores são aqueles que, na verdade, eles são o que é chamado assim do long seller. Então, o best seller, aquele cara que vende estupidamente num período, e tem o long seller. O long seller, o sujeito morre, né? Então, Baudelaire, Flores do Mal. Ele morreu, o livro foi criticado na época dele, não foi quase vendido, continua vendendo até hoje, vai vender. Daqui a 1000 anos estará vendendo. Então ele é um grande sucesso, mas isso não se reverteu financeiramente para a existência dele. Ele é um autor que é de um grandíssimo sucesso, como tantos outros. a gente pega os outros também, você falou do Drummond, funcionário público, né? João Cabral de Melo Neto, diplomata. E outros, talvez o grande desafio seja o cara conseguir ter uma atividade, lucrar uma renda mensal, mas que não atrapalhe também o ofício de escrita, né? Porque senão ele sufoca o escritor. Exatamente. Ele não pode, Um abafa o outro, né? ele não pode se tornar um milionário de repente, senão ele não escreve mais. Nossa, tragédia de Ataíde tem uma história engraçadíssima em que ele era doido para ganhar na loteria para só escrever. Ele ganhou na loteria, ficou 5 anos sem escrever nada, gastou o dinheiro todo. Aí ele voltou a escrever. Escreveu a vida. Eu queria fazer essa experiência. Agora, qual a dica, Saulo, que você dá para um autor que está querendo entrar no mercado aí, ele está com alguns escritos aí querendo ser publicado? Primeiro, o escritor tem que saber que tipo de livro que ele está escrevendo, para que público ele está escrevendo, né? Quando ele descobrir isso, ele vai descobrir qual tipo de editora que ele vai procurar, uma vez que existem editoras de todos os tipos, publicando as mais diversas formas de literatura ou de não ficção. Então a dica primeiro passo é procurar uma editora, então? Não, o primeiro passo é descobrir qual é o estilo dele, para quem ele está escrevendo. Aí a partir daí ele vai ter uma série de editoras em que ele pode procurar
ou então até viabilizar um projeto de edição próprio, né? Enfim, os caminhos são muitos. Aí depois você pode procurar uma lei de incentivo. É que tem os custos, né, para pagar, né? Também, né? Adilson, alguma dica interessante? A pessoa não deve mandar para uma editora especializada em jardinagem se ele gosta de escrever sobre motosserra, devastação, não vai cair bem. Agora, o primeiro, se tem talento, exerce seu talento. Não desconfie do seu talento. E procure aprimorar o talento. E, evidentemente, o Saulo tem toda a razão, ele tem de localizar o seu nicho. Qual é o meu nicho? Para quem que eu escrevo? E quem é que pode publicar o que eu escrevo? Não tenha medo dos editais e dos concursos. Eles são testes bons para a gente. O meu primeiro livro, ele foi fruto de um concurso da Fundação Ceciliana Abel de Almeida. Eu enfrentei, fui o primeiro lugar e o livro foi publicado. Ok, o assunto muito bom esse de hoje aqui, falar sobre mercado editorial, mercado literário. Mas o programa está chegando ao final. Eu gostaria que vocês dois fizessem as últimas considerações sobre o que nós conversamos aqui. O Saulo primeiro, por favor. Para mim é um grande prazer estar aqui com você, com o Adilson Vilaça, que já admirava muito o Adilson Vilaça como escritor, né, como vendedor de livros também. A fama do Adilson Vilaça de vendedor de livros é enorme e para mim foi muito bacana. Eu queria deixar só o site da editora para quem é o cousa.com.br. Pode repetir? Cousa.com.br. Tá fora do ar, mas se clicar lá vai dar o link do Facebook, né? E pode ser que quando as pessoas estiverem assistindo já esteja no ar também, né? A gente está fazendo um site novo que vai ter uma biblioteca digital pública, gratuita dentro dela. Ok, Saulo Ribeiro, editor, escritor e dramaturgo também. Muito obrigado pela presença sua aqui hoje, tá? Adilson, suas últimas considerações. Bem, é um prazer estar aqui, Guilherme. É bom que essa discussão tenha sido convocada, porque exatamente a existência desse debate é prova de que a literatura está ressurgindo. Né? Nós temos aqui um editor, né? Quanto tempo nós ficamos carentes de editores? Foi bom conhecer o Saulo aqui também. Deixo a dica para quem quiser ler Adilson Vilaça, crônicas semanalmente, que me chame lá no Facebook. Só procurar Adilson Vilaça. Eu publico crônicas lá semanalmente. E eu espero, né, tenho toda a confiança nisso, que é um momento de renascimento. Né?
A vida é assim. Há horas que vem uma baixa, né? Como maré. Nós estamos de novo numa maré boa. E as pessoas que gostam de ler, que gostam de escrever, tendem a aproveitar agora essa ascensão, esse ascenso, porque é um momento bom para nós. Ok, muito obrigado a Adilson Vilaça, escritor, 44 livros, né? Um dos escritores, como eu já disse aqui na abertura do programa, que mais vendem livros aqui no Espírito Santo e no Brasil também, né? Só o Cotaxé foram 5 edições. Está na quinta edição e no lançamento você chegou a vender 1000, né? Mais de 1000 livros. Mais de 1043. lançamentos. É exceção, né, Saulo? Uma exceção e assim, merecida, né? Merecida, né? Parabéns, viu, Adilson? Parabéns vocês dois pelas explanações também aqui no programa de hoje. Agradeço a sua audiência, telespectador. O programa Oportunidades vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana com outro assunto. Até lá!